Saudações! Você está no canal do Paulo Almada. Tudo de bom para você aprender sobre tributos e sobre ICMS, ó, é comigo, especialista em ICMS, para contribuir para o seu dia a dia profissional. Pois bem, mas o tema da vez é educação fiscal, que está aqui em destaque, né? Educação fiscal para quê? Então, a gente vai trazer essas informações que são necessárias para o teu dia a dia profissional, para o teu dia a dia pessoal e, principalmente, para você acertar de primeira nesse concurso maravilhoso da Cefaz, agora que você vai marcar as questãozinhas e vai trabalhar na parte discursiva, tudo de boa. Não sai daí, porque lá no final desse evento, nós temos 3 informações que poderão ser abordadas dentro da prova discursiva. Então, você que está chegando agora, aproveite e inscreva-se aí no nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal para receber só notícia boa, né? Dá like à vontade, chama seus colegas, compartilha essa notícia, porque é para a tua vida profissional e para esse concurso maravilhoso. Mas, em destaque, quem sou eu? Um estudante, um aprendiz, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo o tempo todo. E aqui eu vou estar com vocês compartilhando informação de primeira sobre educação fiscal. Veja só. Então, abrem-se as cortinas e vai trazer para nós a informação de que educação fiscal é o conjunto de ações em que o indivíduo e a coletividade constroem valores, conhecimentos e atitudes voltados para o planejamento, a gestão e o controle dos recursos públicos, de forma responsável, com base no exercício da cidadania e da responsabilidade, visando ao bem comum e a melhoria da qualidade de vida e também da sustentabilidade social. Não é profundo? Pois bem, então, desse texto que eu extraí da lei que trata da educação fiscal no Estado do Ceará, eu trago estas informações em destaque aí no centro da tela, onde eu extraio a palavra marcante, cidadão, né? O cidadão no centro, mas o cidadão também faz parte de uma coletividade. Afinal de contas, o bem deve ser para todos, coletivo. E aí, uma outra palavra que a gente extrai, recursos públicos, né? Cidadania. Ah, que coisa boa, né? O bem comum, aquilo que é para todos. Melhoria da qualidade de vida. Olha só, a educação fiscal pode melhorar a sua qualidade de vida? Como assim? Sustentabilidade social. E aí, tudo isso é possível graças à função social do tributo. Daí, pois, a necessidade de uma educação fiscal ativa, permanente, né? Porque tributação lembra arrecadação, fiscalização, controle de despesas e receitas, né? Publicidades dessas informações, não é verdade? Pois bem, então, essas imagens em destaque retratam para nós o papel da educação fiscal, são imagens extraídas da grande rede, notadamente relacionadas à educação fiscal no estado do Ceará, e eu já destaco aí, de primeira, a Lei 16.697 de 2018, que institui o Programa de Educação Fiscal no estado do Ceará. Então, no centro da tela, temos a indagação. Educação fiscal para quê? Né? Para que, afinal de contas, educação fiscal? Essa pergunta, inclusive, é de um evento do Estado do Ceará relacionado ao tema. Pois bem, mas educação fiscal para quê? E aí, logo embaixo, eu já trago uma outra imagem de um outro evento que vai dizer para nós, educação fiscal para transformar a sociedade. Pois bem, a educação fiscal, na verdade, é exatamente para isso, para transformar a sociedade. E aí, como assim? É o que a gente vai mostrar para vocês aqui, em primeira linha. Essa outra imagem retrata a cidadania, como ela é importante
para o nosso dia a dia pessoal, não é verdade? Para o nosso dia a dia no meio social, com a convivência com os órgãos públicos, é tudo de bom. E nessa outra ponta, eu destaco a educação fiscal e a cidadania, que é um outro evento de que tratou a educação fiscal dentro do Estado do Ceará, ou seja, trabalhar, demonstrar a educação fiscal e a cidadania, como é que ela age. Então, veja, e aí, entrando especificamente para o concurso, vamos identificar lá no edital os temas que poderão ser cobrados para que você acerte de primeira na prova. Então, o item 1 vai tratar de uma introdução da educação fiscal, onde você vai necessitar ter conhecimento de conceitos da educação fiscal, os objetivos e as características da educação fiscal. Um tema bastante relevante, mas o 2 é o mais relevante dessa tela em destaque, do meu ponto de vista, que, afinal de contas, qual é o papel social da educação fiscal? A gente viu lá anteriormente, educação fiscal para quê, né? Então, para responder essa pergunta, penso eu que a gente tem que identificar o papel social dessa educação fiscal. Quais são os fundamentos de um Estado democrático de direito, a questão do bem-estar social, as relações entre Estados e sociedade, a educação fiscal como instrumento de promoção da cidadania e da dignidade humana. Olha só que coisa boa, né? Esse item 2.4 tem tudo a ver, inclusive, né, com a questão discursiva, hein, pessoal? A educação fiscal como instrumento de promoção da cidadania e da dignidade humana. Pega a visão aí, segura, né? O item 3, que a gente tem a noção, do Programa Nacional de Educação Fiscal, como é que ele começou a nível nacional e tal, os valores, a finalidade do programa, os modelos, a abrangência, inserção do programa na educação formal no Brasil, né? Nessa tela, como eu destaquei, eu aposto, assim, incisivamente, no item 2 e uma pinceladinha no item da introdução sobre a educação fiscal. Nessa outra tela, nós vamos destacar a educação fiscal no contexto do ensino superior. Não aposto numa cobrança efetiva nesse ponto, né? Mas o item 5 eu aposto bastante, que é o papel social dos tributos, né? Tudo isso, o papel da educação fiscal central deve ser estimular de alguma maneira que a arrecadação realmente exista, porque, afinal de contas, são os recursos necessários para garantir, não é isso? O bem comum dos cidadãos. Então, o papel social dos tributos, os tributos como fonte de financiamento do Estado, ó, os tributos no contexto da redução da desigualdade social. Como os tributos podem diminuir a desigualdade social? Como? Pensa lá. Conceitos fundamentais relacionados à equidade fiscal, o princípio do benefício, olha só, esse princípio vai estar na prova, viu, pessoal? Você pagar de acordo com o benefício que você recebe, o da capacidade contributiva, o da progressividade, não é isso? Quanto maior, mais você deve recolher. Pois bem, tipo ou espécie de tributos, conceitos fundamentais relacionados a tributos e a classificação dos tributos, né? Nesse item aqui eu aposto demais no item 5.1, 5.2, 5.3, são os que eu aposto que podem ser cobrados. Repare que essa prova é engraçada, porque não tem muito decoreba, você vai lá na lei e decora, não. Ele necessita que você tenha conhecimentos macros e que você tenha capacidade de juntar pontos. Inclusive, muitas situações, muitos pontos aqui aventados, você pode ter melhorado seu aprendizado lá no direito tributário e também a partir do direito constitucional. Então, é só ligar os pontos que tudo dá certo. O item 6 vai lembrar o sistema tributário nacional, as funções da tributação, princípios tributários constitucionais, fundamento de um sistema tributário que visa a tributação ideal. Então, no item 6, eu aposto no item 6.4, que é fundamento de um sistema tributário que visa a tributação ideal. Tem até um livro de um servidor da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, né, que é os fundamentos para uma tributação ideal.
certo? Então, fique ligado, é um tema também que pode ser puxado, que é o fundamento de um sistema tributário que visa a tributação ideal. No final desse evento, eu vou dar uma pinceladona sobre essa questão, para ver se a gente acerta alguma coisa, né? Gestão dos recursos públicos, é o sistema orçamentário no Brasil como um todo. O 8, que é o controle social da administração pública, aposto demais no item 8, que é o controle social da administração pública, instrumento de controle social em vigor no Brasil, transparência e controle social, lei de responsabilidade fiscal, iniciativa da sociedade civil em prol do controle social. Então, repare que o 8 tem tudo a ver com o papel da educação fiscal. Se liga? Então, vamos lá de primeira. E, dito isso, eu já jogo para vocês essa outra série de imagens, também extraídas da grande rede, que tem tudo a ver com o tema da vez, né? Educação fiscal e cidadania, educação e cidadania. E no outro ponto aqui, no centro, ou na parte final, eu vou ter a questão, o povo no centro de tudo, né? O cidadão, e eu vou ter direitos, deveres, sociedade, participação, o que eu poderia chamar aqui literalmente de todos em ação. Repara que a gente já destaca povo, cidadão, direitos, deveres. Ou seja, o cidadão tem direitos, mas também tem deveres. O cidadão deve participar ativamente, ele deve opinar, não é isso? É uma sociedade participativa. Olha só. Então, vamos lá. A ideia de ética é inseparável da ideia de justiça na comunidade humana. Né? Frase de Ana Cristina da Silva e a Tarola. Muito bem. A ideia de ética é inseparável da ideia de justiça na comunidade humana. Pegou a visão? E aí vamos lembrar que cidadania, como disse a professora Adizia Sá, é direito do cidadão de participar do aperfeiçoamento dos serviços prestados à população, independente de seu âmbito de atuação, seja público, privado ou governamental. E aí, quando a gente vai para a cidadania fiscal, a gente pode aferir que ela é própria do Estado democrático de direito, de forma a trazer efetividade aos direitos fundamentais. E tudo isso vai desaguar numa justiça social e econômica. Mais emprego, mais renda, erradicação da pobreza, diminuição da desigualdade social. Né? É para isso que a gente se educa. É para isso que a educação fiscal entra em movimento. Pois bem, adentrando no Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará, ele está em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Educação Fiscal, que foi criado pela portaria do Ministério da Fazenda 35 de 98 e está fundamentado pela portaria ministerial 413 de 2012, como também da Lei Complementar Estadual 180 de 2018, que instituiu o Programa de Governança Interfederativa, o Ceará Um Só. É a Lei 16.697 de 2018, artigo 2º, essa parte que eu estou a destacando. Né? Então, cuidado, essa expressãozinha governança interfederativa, deve estar aí na sua prova, pode ter certeza disso. Né? Então, o próprio texto da lei, no inciso 1 do parágrafo 2º, vai trazer para nós que governança interfederativa é o compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Portanto, é o governar sobrepondo o interesse comum ao individual. Olha só como é legal, Ceará um só, né? Que coisa boa, né? Então, guarde isso aí, governança interfederativa. Pega a visão para você acertar de primeira. Essa outra informação, extraída do livro Tributo à História, né, da Cefaz, vai dizer para nós que desde o nascedouro do Programa Nacional de Educação Fiscal, visualiza-se que o Ceará tem se consolidado como um estado pioneiro
em sua estruturação e articulação. Olha só, Ceará, estado pioneiro na educação fiscal. O Programa Nacional de Educação Fiscal estabeleceu um cronograma de implantação dos programas estaduais, tendo o Ceará ficado como um dos estados pilotos para o ano de 1999. Em função da experiência do programa Cidadão desde Pequeno, lá na região de Horizonte, que na região metropolitana de Fortaleza, e da realização do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que ocorreu em Fortaleza, o então secretário de Fazenda solicitou a implantação do programa no Estado, no próprio ano de 1998. Olha só, né? Como é legal a história. O Ceará pioneiro na educação fiscal. Então, vamos lá? O Programa de Educação Fiscal do Ceará objetiva a conscientização dos cidadãos sobre a função social dos tributos e de sua responsabilidade no controle de aplicação desses recursos, por meio do exercício da cidadania, buscando, assim, a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, conforme previsto no próprio texto constitucional. Não é isso? Livro que está disponível na página da Cefaz, né? Foi lançado em 2019. Tranquilinho? Então, essa frase, como é muito marcante e que pode ser, inclusive, cobrada pelo examinador, né? Olha só, o Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará objetiva a conscientização dos cidadãos sobre a função social dos tributos e de sua responsabilidade no controle de aplicação desse recurso, né? Ou seja, o cidadão no controle, né? Por isso que é muito importante aquela parte do item 8 do edital, que tem tudo a ver com esse controle. É isso que a gente mostra mais no final. Não sai daí, não. Mas eu trago essa indagação para nós. Qual seria a tributação ideal? Lembra do livro lá, do servidor fazendário, né? Pois é, né? Vitor Hugo. Pois é, né? Fundamentos de uma tributação ideal. Qual é a tributação ideal? E tem. Pode ser o tema da prova. Mas, vem cá. Existe esse tal de dever de pagar tributos? Existe? Tal desse dever de pagar tributos? Será que existe? Tem um autor português, né? Sou Nabais, que vai dizer para nós, tem até um livro, né? Que é o dever fundamental de pagar impostos. Eu indago para vocês, existe um dever fundamental de pagar os tributos? Pode ser cobrado, pode não? Vamos lá. De novo, considera-se educação fiscal para fins do disposto na Lei 16.697 de 2018 o conjunto de ações em que o indivíduo e a coletividade constroem valores, conhecimentos e atitudes voltados para o planejamento, a gestão e o controle dos recursos públicos, de forma responsável, com base no exercício da cidadania, a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade social. Percebam como os pontos estão ligados, né? Como dizia Steve Jobs, quando você consegue ligar todos os pontos que estão para trás agora no presente, né? Você realmente fica de boa. Então, perceba que a educação fiscal é um conjunto de ações em que o indivíduo e a coletividade constroem valores. Mas o que ele constrói tem como fundamento alcançar o bem comum. E ele está no controle da gestão e do planejamento. Portanto, da Lei 16.697 de 2018, lá no artigo 3º, nós vamos extrair os objetivos da educação fiscal, os quais, inclusive, estão no item 1 do edital, que poderão ser cobrados, né? Pois bem, são objetivos proporcionar o exercício da cidadania,
a partir da conscientização da sociedade sobre a função socioeconômica do tributo e do controle social. Guarde esse item 1 aí, que ele é um dos mais pesados, um dos mais primorosos. Então, um dos objetivos, proporcionar o exercício da cidadania a partir da conscientização da sociedade sobre a função socioeconômica do tributo e do controle social. Pois bem, também é levar conhecimento aos cidadãos sobre a origem, a aplicação e o controle dos recursos públicos, favorecendo a implementação de mecanismos e instrumentos de transparência visando a participação. Olha só que coisa maravilhosa. Olha como é legal, visando a participação social. Também, nós temos ainda como objetivo proporcionar compreensão sobre finanças públicas, de modo que ocorra o controle social da captação e a aplicação dos recursos públicos com vistas à eficiência e efetividade do gasto. Meu Deus do céu! Esses 3 objetivos, é o suprassumo, é o filé, é o centro do pipi, para você mastigar de boa. Tranquilo? Pegou a visão? Então, vamos ver o que tem mais? Também é objetivo do Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará, promover a educação fiscal junto às instituições públicas e privadas, em seus diferentes níveis, bem como desenvolver parcerias para inserção do Programa de Educação Fiscal no Estado do Ceará nos diversos segmentos sociais. É também objetivo disseminar nas instituições beneficiárias de Programa de Incentivo à Emissão de Documentos Fiscais, instituído por esse Estado, os conteúdos de educação fiscal para o fortalecimento da cidadania fiscal no Estado do Ceará, executar as diretrizes do Programa Nacional de Educação Fiscal, estimular a adesão dos municípios cearenses ao Programa de Educação Fiscal. Pois bem, aqui a gente dá ênfase no inciso 5, que é disseminar nas instituições beneficiárias programas de incentivo à emissão de documentos fiscais. Olha só, o programa Sua Nota Tem Valor. O programa Sua Nota Tem Valor, que inclusive vai ser cobrado também na prova, né? Com a sistemática, quando você baixa o sistemazinho direto, bem prático, no seu celular, inclusive, né? E aí você exige a nota fiscal, que é um dever do contribuinte emitir a nota fiscal, é um dever seu como cidadão exigir o documento fiscal, e aí quando você exerce esse direito e esse dever ao mesmo tempo, você ganha com isso, né? Você ganha, inclusive, descontos até no IPVA, além de prêmios em dinheiro e ajudar aquela associação que você escolher, você ainda pode juntar pontos e ganhar até 5% de desconto no IPVA, que é o Imposto sobre Veículos de Propriedade Automotor, né? Lembro que veículos já tem 5% garantido, se você pagar em parcela única, e você participando desse programa ativamente, que é o programa Sua Nota Tem Valor, você ainda pode juntar pontos e levar de quebra mais 5%. Né? Quem me acompanha, a gente trouxe esse tema através das questões simuladas sobre o programa de educação, sobre o programa que premia ao incentivar a emissão do documento fiscal, que é o programa Sua Nota Tem Valor. Beleza? Pois bem, são ainda objetivos do Programa de Educação Fiscal incentivar o Estado a buscar aprimoramento da qualidade do gasto público através de uma gestão fiscal eficiente, tornando as finanças públicas sustentáveis, visando sempre ao aumento da eficiência e transparência do Estado, de modo a garantir ações participativas entre o cidadão e o Estado. Também nós temos como objetivo promover e estimular a participação da sociedade civil na elaboração das peças orçamentárias através da ampla divulgação dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, prestação de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos em conformidade com o artigo 48
da Lei Complementar 101. Porra de acho, né? Já entramos aí na Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o item 8 do edital sobre o tema educação fiscal aí caindo na palma da sua mão. Pois bem, em função dessa puxadinha da norma, vou ter trazido aqui o artigo 48 da Lei Complementar 101, eu vou, então, agora dar uma passada lá nessa lei de responsabilidade fiscal. Vamos lá? Nessa lei de responsabilidade fiscal. Vamos lá comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. É a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que está combinado com a Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131 de 2009. Na verdade, essa lei foi que trouxe as informações consideráveis lá na Lei Complementar 101 de 2000. Perceba que a Lei Complementar 101 de 2000 vai estar trazendo para nós, no artigo 48, a informação de que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, as quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos, né? Ou seja, está na linha do que tratou o inciso 9 da Lei 16.697 de 2018, que é a Lei da Educação Fiscal do Estado do Ceará. Então, voltemos aqui à Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí o negócio interessante é aqui o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Temos ainda a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecida pelo poder público da União e ao disposto no artigo 48A. O que é o 48A? É dizendo assim para nós, ó, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa, física ou jurídica, o acesso a informações referentes às despesas e receitas. Olha que profundo, né? Os entes da federação irão disponibilizar a qualquer pessoa, física ou jurídica, acesso às informações relacionadas à receita e despesa. Que coisa boa! Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal continua ativa, não é isso? Eu vou agora, saldo 48 e vou para o artigo 1º, onde ele vai dizer para nós que esta lei, que é a 101 de 2000, a Lei Complementar 101 de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição Federal, que é, na verdade, o artigo 163. E aí o parágrafo 1º dá um puxãozinho de orelha, pois não, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem diversos desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Olha só, né? A responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que você vai se prevenir de riscos e corrigir os desvios de imediato, né? É forte, pessoal, é muito forte. E aí, eu saio da lei de responsabilidade fiscal, mas vou para o tema relacionado à transparência, né? Porque, afinal de contas, tudo que a gente conversou foi voltado à gestão ser transparente. E aí, quando eu vou lá no livro do professor Marcelo Lettieri, Educação Fiscal e Cidadania, livro liberado, com acesso na página da Cefaz, inclusive, ele vai abordar para nós a seguinte informação.
no Brasil, o controle social da administração pública é garantido pela Constituição Federal de 88, beleza? Que trouxe instrumentos de fortalecimento da participação popular no processo de elaboração e discussão das diversas etapas do orçamento público e consagrou, no artigo 37, lá no capítulo 37, o princípio da publicidade dos atos da administração pública, cujo corolário é a transparência na gestão pública. Lembra do LIMP, o artigo 37, os 5 princípios basilares da administração pública? E entre eles está lá o princípio da publicidade. Pois bem, aí o professor arremata dizendo assim, ó, a transparência pública é pressuposto para a gestão democrática e o controle social. É o elemento imprescindível ao exercício da accountability vertical, que é o instrumento da democracia participativa que permite ao cidadão realizar o monitoramento e avaliação dos governos eleitos e promover o controle social do gasto público, permitindo a ação cidadã na prevenção, denúncia e enfrentamento de atos de corrupção. Então, guardem essas informações aqui, porque são termos que têm tudo a ver com a sua prova. Assim, a transparência pública é pressuposto para a gestão democrática e o controle social. Né? Um termo que, pessoal, tudo de bom na prova. Ó. A transparência pública é o pressuposto para a gestão democrática e o controle social. Pois bem, então voltemos então aos objetivos do Programa da Educação Fiscal. Já vimos 9, vamos ver agora mais um, que é desenvolver estratégias em nível nacional e internacional para disseminar iniciativa do Programa de Educação Fiscal no estado do Ceará. Outro objetivo que nós temos é a questão de estabelecer parcerias com os governos municipais, órgãos estaduais, nacionais e multilaterais, com o objetivo de ampliar os resultados do Programa de Educação Fiscal do estado do Ceará. Temos ainda como objetivos introduzir de forma direta ou transversal o conteúdo desenvolvido pelo Programa de Educação Fiscal no estado do Ceará nos currículos pedagógicos da Secretaria de Educação do estado do Ceará. Temos ainda também a ideia de fortalecer, por meio de ações relacionadas à educação fiscal, o comportamento ético na administração pública e na iniciativa privada, né? Isso aqui pode estar relacionado ao chamado projeto Pai d'Égua, que é a conformidade fiscal. Um tema também que pode ser cobrado, viu, pessoal? Conformidade fiscal, que tem tudo a ver com o programa chamado o programa Pai d'Égua, que incentiva o contribuinte a ficar cada vez melhor. Belezinha, então? Então, para tudo isso, para realizar o bem comum, o Estado precisa de recursos. Então, quais são as fontes de recursos do Estado? Então, assim, de maneira geral, vamos pensar que o Estado pode conseguir recursos através de endividamento, que são os empréstimos, através da emissão de moeda, que gera inflação, dos royalties, lembra dos royalties do petróleo? Que é uma fonte esgotável, né? Que é o direito de uso, não é o resto da vida. E os tributos, que vai garantir sustentabilidade e bem-estar social. É a fonte primária de financiamento do Estado, através do qual o Estado implementa ações de interesse coletivo, não é verdade? Então, se o sistema tributário for justo, o que acontece? Eu posso dizer que estará assegurado uma melhor distribuição de renda, redução das desigualdades sociais, mas partindo da premissa que isso é dever do Estado, acredita-se que o sistema tributário, quando for justo, realmente ele garante isso, né? Melhor distribuição de renda e, por consequência, eu vou diminuir as desigualdades sociais. Para frente. Essa imagem, esse texto, eu achei muito fabuloso, tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Vamos ver o que está dizendo aí o texto.
Nossos tempos requerem a formação de um cidadão consciente, sensível e responsável, que pense global e haja localmente, sendo capaz de intervir e modificar a realidade social a partir de sua comunidade, tornando-se, assim, sujeito de sua própria história. Chega a ficar arrepiado com uma frase dessa, né? Nossos tempos requerem a formação de um cidadão consciente, que entenda a função social do tributo, né? Olha só, que seja sensível com as coisas que estão ao seu redor, né? Escolher bem o seu representante, que pense global, né? Que pense o todo, mas que ele haja como uma formiguinha ali, né? De grão em grão, sendo capaz de intervir e modificar a sua realidade social a partir da sua comunidade, tornando-se, assim, sujeito de sua própria história. E aí essa imagem, que coloridíssima, vai trazer para nós a informação que nesse quebra-cabeça eu vou ter ética na administração pública, mudanças de atitudes, hábitos e valores, controle, transformação social e justiça social, valorização do bem público e, no centro desse quebra-cabeça, o fortalecimento do Estado democrático. Que tal o Estado democrático de direito, hein? Olha só como é legal esse quebra-cabeça. No centro do quebra-cabeça, eu vou ter o fortalecimento do Estado democrático, a partir de ética da administração pública, com mudança de atitudes, hábitos e valores, com a valorização do bem público, e, por consequência, eu vou ter controle, transformação e justiça social. Lacrou, né? Aí volta aquela história de novo. Educar para a cidadania. Como assim? Como assim educar para a cidadania? Então, sensibilizando a população para a compreensão do tributo como mecanismo gerador de benefícios sociais, daí, pois, a chamada função social do tributo, e também com a participação e o controle social. Veja que tudo isso aí estão nos objetivos da educação fiscal, conforme a gente demonstrou. Então, educar para a cidadania, como assim? Como assim? Sensibilizando a população para a compreensão do tributo como um mecanismo gerador de benefícios sociais. E, ao mesmo tempo, a participação e o controle social, né? Muito bem, por que o tributo? Porque o Estado é um grande gestor, um grande gerente, e os recursos não dão cria, não é isso? Eles são arrecadados. Mas o Estado também precisa compartilhar essas informações, daí vem a participação do cidadão, e ele fica também acompanhando, controlando tudo isso gerado pelo Estado. É a transparência. Muito forte essa imagem aqui para nós, viu, pessoal? Sim, sensacional. Educar para a cidadania através da sensibilização da população para que entenda a compreensão do tributo como um mecanismo gerador de benefícios sociais e através da participação e o controle social. Show! Com isso, eu vou ter fortalecimento da cidadania por meio da participação popular e do controle social. Vou conseguir ações voltadas à inclusão social, e tudo isso com foco na geração de emprego e renda, não é isso? Se eu tenho emprego e renda, eu tenho cidadãos felizes, né? Portanto, dentro da educação fiscal, nós vamos descobrir que o tributo tem uma função social, que você tem
um papel importante como cidadão, é o exercício da cidadania fiscal, que a gestão pública precisa ser transparente, afinal de contas, temos tributos arrecadados, e o que o cidadão precisa estar no controle, né? O cidadão e a sociedade em controle. Pega a visão aí. A educação fiscal alcança sua consolidação como um programa efetivo, tendo em vista os benefícios gerados aos cidadãos e à sociedade, ao contribuir na compreensão da importância socioeconômica do tributo, de forma a exigir do Estado a transparência na aplicação dos recursos públicos. Pois bem, nascendo assim uma nova relação entre fiscos e contribuintes, de forma que o pagamento do tributo não seja um fardo muito pesado, mas uma verdadeira contribuição voluntária, como um dever fundamental de pagar o tributo. É aquela questão, o contribuinte paga satisfeito, né? Ele não paga forçado ou com medo de alguma ação do Estado. Ele paga porque ele tem o espírito de cidadania. Afinal de contas, pagar o tributo é também exercer cidadania, é pensar no outro. E aí eu trago algumas questões para a gente analisar sob o prisma da prova. Julgue o seguinte enunciado, por exemplo. São instrumentos legais de controle social da administração pública a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131 de 2009, que é a chamada Lei da Transparência, e a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Isso tudo aí são instrumentos de controle social da administração pública ou não? Pois bem, está certa. Se essa questão viesse mais ou menos nesse naipe, está certo. Acesso à informação, nos termos da Constituição Federal de 88, consagrados, né, no artigo 5º, inciso 33, lá no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, e no artigo 216, parágrafo 2º. O que ele diz para nós? O 5º 33 vai dizer que ao cidadão deve ser assegurado receber informação do órgão público, seja de interesse particular ou coletivo. O 37.2 é o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo. E o 216, parágrafo 2º, vai lembrar para nós que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessita. Olha só como é muito legal. Beleza? Então vamos mais esse outro aqui. Ixi, já está marcado certo, mas não tem problema. Vamos só entender, né? A transparência pública é pressuposto para a gestão democrática e o controle social. É isto mesmo. E os conselhos gestores de políticas públicas, orçamento participativo, lei de responsabilidade social e algumas iniciativas da sociedade civil, como os observatórios sociais e ONG, que tratam da transparência pública, enquadram-se perfeitamente como instrumento de controle social. É nesta visão mesmo. E agora, eu trago para vocês, então, pegar a visão direitinho, eu trago para vocês temas que poderão ser aventados na parte discursiva. Olha só esse anunciado aí para vocês. A opção por levar o debate sobre cidadania e tributação por meio do Programa de Educação Fiscal do Ceará, nas suas mais diversas possibilidades, fundamenta-se na compreensão de que não se transcendem paradigmas e se alcançam novos estágios de transformação social que não pela educação. O que você teria a comentar a respeito desse enunciado, dessa afirmativa, né? A opção por levar o debate sobre a cidadania e tributação por meio do Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará, nas suas mais diversas possibilidades, fundamenta-se na compreensão de que não se transcendem paradigmas e se alcançam novos estágios de transformação social que não pela educação. Daí a gente diz, né?
É a educação que transforma, né? E a educação fiscal transforma a sociedade. Bom, eu trago um rápido comentáriozinho a respeito desse enunciado, né? Vamos ver o que vocês teriam a pensar a respeito dessa minha informação ou desse meu comentário. Bom, a educação fiscal tem como objetivo maior proporcionar ao cidadão o exercício da cidadania a partir da conscientização da função social do tributo. O tributo recolhido retorna à sociedade em forma de benefícios, dentre os quais saúde, educação, transporte, segurança, saneamento básico, tal, né? E a percepção sobre cidadania fiscal, apesar de ainda ser incipiente no Brasil, tendo em vista que boa parte dos cidadãos, talvez por ausência de conscientização política e do exercício de controle social dos recursos arrecadados, ainda não verificam como ocorre a aplicação das receitas originárias dos tributos e tampouco a gestão do orçamento público. Será que tal circunstância não contribui para que o dinheiro público seja mal aplicado ou mesmo desviado da sua finalidade maior, que é o bem comum? Olha só. E aí eu destaco esses outros dois. Apesar da educação fiscal ainda estar sendo absolvida pelo cidadão, é uma realidade de que é um grande elo de transformação, de forma a deixar evidente o verdadeiro papel do tributo para a sociedade como um todo, colaborando na diminuição das desigualdades sociais e garantindo a dignidade da pessoa humana. A educação fiscal deve estar no âmbito dos municípios, estados e da União, né? De forma a contribuir na conscientização da função social do tributo, que tem como premissa suprir o poder público de recursos, os quais devem retornar através de políticas públicas, tudo devidamente acompanhado pelo senso de cidadania, assegurado pelo acesso à informação decorrente da devida transparência pública. Belezinha? Então, pega essa visão aí para você ganhar campo e acertar de proa. E aí eu trago essa outra situação aqui para a gente refletir. Existe um dever fundamental de pagar tributo? Existe ou não? Aí eu trago aqui essas duas informações, que nós temos, sim, direitos fundamentais assegurados no próprio texto constitucional, mas aí, quando a gente fala em deveres fundamentais, a gente acaba não vendo isso com bom grado, né? Principalmente de pagar tributo. Como assim? Dever fundamental de pagar tributo, né? Espera aí, né? E aí, para a gente contribuir na reflexão sobre esse tema, se existe ou não um dever fundamental de pagar tributo, eu trago para análise um outro tema, que é esse aqui. Seria possível uma tributação ideal? Porque se eu tenho uma tributação ideal, então eu vou me sentir partícipe disso tudo, e aí vou achar que pagar o tributo não vai ser mais um fardo, né? Vai ser um dever e fundamental. Mas algumas turbulências para contribuir na reflexão. De cara você pensa logo, como assim? Tributação ideal para quem, né? Afinal de contas, a tributação, ela tem uma função social, então ela volta, ela serve para todos nós. Se o recurso tem uma gestão complicada, ou não tem ativamente a participação do cidadão, aí é uma outra história, conforme a gente falou agora há pouco, né? A educação fiscal ainda é incipiente. E por que ela é incipiente? Se no Estado do Ceará já tem um bocado de tempo, mais de 20 anos, aí no meio do mundo, né? Então, ideal para quem? É algo que a gente já pensa de imediato. Mas vamos refletir mais. Queremos uma sociedade solidária e justa ou não? Queremos justiça fiscal?
Precisa de tributação democrática, participação da sociedade na legislação e nos gastos públicos, transparência da legislação e dos atos da gestão pública, menos desigualdade. Por consequência disso, dignidade da pessoa humana em alta. Todos com a compreensão da função social do tributo. Mas seria possível uma tributação ideal? Aí eu volto de novo aqui, se existe ou não o dever fundamental de pagar tributo, para a gente refletir, e se seria possível ou não uma tributação ideal, e arremato com essa parcela de informação aqui para nós. Quais seriam as trilhas possíveis, então, para uma tributação ideal e você se sinta, e você deixe de ver a tributação como um fardo e passa a internalizar como um dever fundamental de pagar tributo? Vamos ver esses 6 mais 6, né? Simplificação da legislação, uma legislação mais simples, né? Uma comunicação eficaz e em linguagem simples da norma, respostas uniformes e rápidas, programa de educação fiscal em pleno vapor, confiança mútua e transparência, responsabilidade para contribuinte e fisco, ambos. E aí, para fechar essa parceria, eu vou ter, diante de tudo isso, de simplificação de legislação, de comunicação eficaz e entendível, respostas uniformes e rápidas, educação fiscal em movimento, mútua confiança e transparência e responsabilidade ativa para ambos, a consequência lógica é eu ter satisfação no seio da sociedade, menos sanção fiscal, que é o que dá medo no contribuinte, a sanção, a penalidade. A autorregularização é o contribuinte identificando o erro ele mesmo corrige. E com isso, com a autorregularização, vou ter a conformidade fiscal, ou seja, cumprindo a norma. Consequência de tudo isso, a redução de custos para o contribuinte e para o fisco. E, consequentemente, essa parceria vai trazer uma redução de conflitos. Olha que tributação legal, né? Seria um sonho uma tributação nesse naipe, uma tributação que gere parceria, né? Então, ela gera parceria quando o fardo não é pesado, né? Quando você alcança realmente o dever fundamental de pagar tributo. Então, a gente pode dizer assim e responder. Educação fiscal para quê, né? Para transformar a sociedade, para contribuir com a diminuição das desigualdades sociais. É isso aí, estamos na grande rede. Paulo Almada e você, é tudo de bom para aprender. Então, inscreva-se no nosso canal para receber só notícias boas. E rebole like aí para todos os lados. É nóis, saudações a todos!